Fala galera da Tríade, aqui com vocês Daniel Piaia. Conforme prometido, eu venho trazer aqui três super análises para vocês: Bitcoin, Ethereum e Ripple. Vamos trazer análise aqui do BTC, ETH e XRP. Bom, vamos aqui para Bitcoin para a gente atualizar aqui vocês sobre a tendência macro, encontrar aqui o movimento do preço. Bom, Bitcoin mensal, o preço vem em tendência de alta, e agora a gente tem aqui nessa extremidade aqui do gráfico, essa possível extremidade, uma possível formação de topo no mensal. Como que a gente consegue identificar isso? A gente já está vendo aqui um rompimento de mínima. Tem um rompimento de mínima aqui de um candle que fez uma extremidade. E agora a gente precisa entender que no semanal, se temos aqui uma tendência de baixa. Essa tendência de baixa pode dizer para a gente que temos o topo do mensal e a gente agora está buscando um fundo ascendente no mensal, porque o mensal está em tendência de alta. Então vemos aqui essa possível tendência de baixa aqui no semanal e precisamos entender se aqui nessa correção dessa tendência de baixa no diário vemos aqui a tendência de alta do diário. Porém, todos que estão lá no grupo do Telegram já sabem que essa movimentação não é a correção do semanal, porque não vemos aqui a tendência de alta do diário. Nitidamente vemos aqui o preço rompe fundo, e aqui rompe topo, rompe topo. Isso aqui não é característica de tendência, na verdade não temos tendência definida aqui, isso aqui é uma tendência lateral, podemos dizer até que é um padrão de equilíbrio aberto. Temos o padrão de equilíbrio que é fechado, e aqui temos o padrão de equilíbrio aberto, aqui, onde o preço vai atingindo maiores volatilidades até que ele dispara para um dos lados. E aqui no caso disparou para baixo, porque é a força dominante que estava aqui demandando, que a força dos ursos já estão demandando aqui. Então não temos aqui a tendência de alta do diário. E diante do rompimento da mínima do mensal, temos aqui uma probabilidade que quando o diário formar a sua tendência de alta, que não é esse movimento aqui também, não temos aqui um fundo ascendente aqui no diário para poder romper esse topo. Se a gente romper esse topo, a gente não está fazendo aqui a tendência de alta. Por quê? Quando a gente entra lá no 4 horas, a gente vê que essa movimentação aqui, que aconteceu, essa alta volatilidade, na verdade refletiu aqui no diário, é uma alta volatilidade que está dentro do 4 horas. Olha só, opa, o que apareceu aqui? Olha esse trading que a Tríade Educação Cripto fez. Olha que trade maravilhoso. A nossa entrada ficou em 78.869. Onde que está isso? 78.869, mais ou menos aqui nessa região, bem nessa região aqui desse pavio aqui, 78.869 é a nossa saída. 94.106. 94.106, mais ou menos nessa região aqui, Então olha só, pegamos toda a extensão desse movimento, pegamos toda essa pernada aqui, e lucramos 2.420% aqui em uma operação de long. Então, isso aqui é uma das coisas que nós somos capazes de fazer porque a gente entende aqui a análise técnica baseada nos fractais. Por isso que a gente insiste aqui em que vocês busquem independência para vocês poderem fazer seus trades aqui, seja parecido ou não com o nosso trading, vocês também vão encontrar aí o perfil de vocês de trader. Então vamos lá, seguindo aqui na nossa análise. 4 horas. 4 horas tem um fundo aqui descendente, rompeu topos anteriores, fez aqui um topo. Para que isso aqui se torne um topo ascendente, é muito importante que o preço rompa essa região, porque a gente vai ver aqui essa tendência de alta aqui no 4 horas. O preço veio formar aqui um fundo ascendente, mas devido a essa distância que chegou aqui muito próxima, há uma maior probabilidade de formar um topo descendente, depois vir a formar aqui mais um fundo descendente, até que em algum momento esse preço aqui venha
andar para um dos lados. Mas não quer dizer que se ande para cima é que vai para cima. Não tem nada a ver, depende do contexto. Aqui é mais fácil vir para baixo do que vir para cima, por quê? Sabendo lá que o diário precisa montar sua tendência de alta, e a gente vê essa tendência já fragilizada aqui nessa montagem do fundo do diário, dentro desse contexto aqui está mais fácil vir para baixo. Mas se vier para cima, ótimo. Precisamos olhar aqui em tempo real tudo o que está acontecendo para poder juntar essas peças dentro do contexto e a gente poder agir estrategicamente aqui. Não esquecendo que a gestão é um dos pilares principais que temos aqui na tríade. Análise técnica, gestão estratégica. Um anda junto com o outro, assim como os tempos gráficos aqui, ó, um encadeado no outro. Então, esses três pilares que formam a ideia da tríade também, a mentalidade da tríade, elas têm que ser unidas. Então, elas são unidas, são uma coisa só. Análise técnica, gestão e estratégia. Bom, vamos entrar aqui numa hora só para a gente ver o que está acontecendo aqui. Ó. Olha só como que isso aqui é uma pernada aqui do 4 horas. O preço vem, faz aqui uma tendência ó, lateral, rompeu o topo anterior, continua aqui na tendência de alta. Observe que isso aqui é uma tendência de alta, pernada no 4 horas. E agora o preço vem tentando aqui romper essa região aqui, ó. Vamos entrar aqui no 15 minutos para a gente já pegar esse momento do rompimento. Aqui, ó, onde ursos estão defendendo a região com todo o seu vigor. Então o preço aqui está tentando romper essa região com bastante energia. E a gente vê olha só a atuação dos ursos aí. Olha só que interessante, olhar em tempo real. Vamos entrar aqui nos 5 minutos só para a gente ver. Olha como é que o preço foi para cima de uma vez e agora está voltando gradativamente. Vamos olhar em tempo real ó, o que está acontecendo. É isso que vale. A gente precisa ver o movimento em tempo real para que tudo faça sentido. Bom, peguei meu celular aqui, entrei numa operaçãozinha. Não podia deixar passar em branco. Não vou falar para vocês o que é, mas logo eu mostro o resultado. Vamos lá. Que bom que tem que agir em tempo real. Essa é a grande questão aqui. Não precisamos ter adivinhação. A adivinhação não leva as pessoas para lugar nenhum. Ou sim, né? Ou leva as pessoas para um lugar que elas nem sabem qual é, porque estão tentando adivinhar. Enfim, vamos lá. Vamos entrar aqui no nosso outro ativo, Ethereum. Ethereum, ele entrou aqui, ó, ele teve um rompimento sem continuação. Se você quiser ver nosso vídeo aqui de Ethereum, vou deixar aqui em cima no card a chamadinha para você entrar e assistir nosso vídeo de Ethereum. Ethereum rompeu aqui um fundo anterior, até agora sem continuação, mas ele também rompeu um topo anterior sem continuação. Então o Ethereum aqui está numa situação bastante preocupante para quem está posicionado em Ethereum, para quem está esperando aqui que Ethereum valorize bastante, está mostrando aqui desinteresse. No vídeo anterior eu mostrei, inclusive, que como você consegue identificar o desinteresse pelo ativo. E aqui no semanal, o que a gente tem? Temos aqui ó, o rompimento dessa região mais importante do semanal, até agora sem continuação, mas o preço vem aqui ó, dessa tendência de baixa, aqui dessa pernada de baixa. Então o Ethereum não está fácil para ele constituir aqui uma tendência nítida. Já vamos partir para o diário para a gente ver como que o preço está se comportando aqui. Olha como é que está muito mais fraco que Bitcoin. Enquanto o Bitcoin está tentando montar aqui com a visão do diário um suporte, Ethereum não resistiu, já veio para cá e agora com muito esforço, engatinhando aqui, está tentando ir para cima, mas está difícil. Olha só essa sequência aqui de candles que mostra para a gente uma conjugação de uma tentativa de pernada aqui, ó. Vamos identificar como que isso aqui está no diário. Possivelmente não está muito saudável. Desculpa, no 4 horas. Olha só como é que está essa possível tendência aqui do 4 horas.
Como é que tá? Como é que essa tendência aqui está se arrastando? Ó, rompeu o topo sem continuação, já veio aqui, rompeu novamente sem continuação. Então é uma tentativa aqui que o touro está imprimindo uma energia extra. Se eles não conseguirem, pode ser que o preço venha para baixo novamente para tentar encontrar um suporte nessa região aqui. Mas é isso. Vamos já para nosso XRP para entender o que está acontecendo com essa tendência de XRP. XRP ele vem aqui para o seu topo histórico no mensal. Olha só como é que XRP deu uma disparada gigantesca aqui, surpreendente. Quase 600%. Em novembro iniciou aqui uma escalada para cima, alcançou até janeiro praticamente 600%. Que impressionante. XRP, eu me lembro que antigamente era um ativo que foi muito cotado para poder fazer parte dessas tendências, dessa correlação com o Bitcoin, mas nunca foi correlacionado de fato. E agora ele vem para esse estouro da boiada aqui, ó, onde possivelmente tem um fundo aqui no mensal, mas vamos identificar se temos um topo no mensal aqui, ó, que é o que mais importa para a gente, é o movimento em tempo real. Então houve um rompimento de mínima aqui em XRP. Vamos entrar aqui no semanal para a gente entender do que se trata essa tendência. Tendência ainda forte aqui no semanal, por mais que tenha rompido essa região anterior, ó, o preço vem, e aqui na tendência de alta aqui do semanal, rompeu o fundo anterior, já chegou próximo lá novamente, fez um suporte que provavelmente no diário a gente vai encontrar uma movimentação mais nítida. Olha só, o preço chegou aqui muito próximo dessa região anterior aqui e já foi novamente para cima, rompeu para cima aqui, também sem continuação. Então o preço está se estreitando aqui, ó. Por mais que tenha rompido essa região sem continuação, o preço está se estreitando e aqui a gente vê nesse ponto aqui do diário, melhor olhar aqui no 4 horas, ó, a mesma característica que a gente encontrou ali em Ethereum, que é essa tendência que aqui muito defeituosa até o momento, sem muita definição. Mas vamos voltar aqui, ó, no nosso semanal, porque nele a gente precisa agora encontrar aqui o rastreio correto para levar aqui o preço para onde precisa estar. O que temos aqui, ó, uma extremidade no gráfico, outra extremidade no gráfico, mais uma extremidade. E aqui temos mais outra extremidade. Aqui temos uma extremidade? Ainda não. Aqui precisamos ver aqui um rompimento de mínima para que isso aqui se torne uma extremidade. Mas só com essa informação aqui a gente vê, ó, que o preço está numa região lateral macro. Uma região lateral macro que mostra que existe um forte interesse em negociar nessa região aqui, mas que não deixa o preço nem subir e nem descer com nitidez. Isso aqui, para quem não conhece o tipo de análise que a gente utiliza, esse tipo de análise te deixa liberto para você poder fazer as suas entradas corretamente aqui, utilizando esse contexto técnico que a gente utiliza. Então, olha só, aqui não temos topo aqui provavelmente, mas vamos entender do que se trata essa tendência aqui, ó, que rompeu um topo anterior, não continuou, e agora rompeu um fundo anterior e não continuou. E está justamente aqui, ó, entre esse range, que é um range meio interno, aqui um range não muito convencional, mas o preço está aqui, ó, trabalhando aqui dentro. Então aqui no semanal, a tendência de alta aconteceu, um fundo aqui rompeu o topo anterior e já veio romper o fundo anterior. Vamos entender aqui dentro do diário, ó, como que está essa tendência aqui, ó. Tendência de baixa aqui, desde esse ponto do gráfico, ponto mais alto, tendência de baixa,
veio para baixo com muita força. Podemos considerar esse movimento assim, ó, e continua a tendência de baixa. Mesmo que tenha rompido, olha só que interessante. Mesmo que tenha rompido aqui, ó, uma parte importante do gráfico, na verdade não é nem que tenha rompido, mesmo que o preço tenha andado muito alto aqui, ó, próximo de uma extremidade anterior, ele não conseguiu fazer uma tendência de alta. Então ele está dessa forma. Se a gente ocultar aqui, ó, a gente consegue ver essa tendência de baixa, que em nenhum momento teve uma tendência de alta. Aqui uma probabilidade de montar uma tendência de alta? Pode ser que sim. Vamos entrar aqui nesse ponto do gráfico, entender se aqui o 4 horas, o que o 4 horas está construindo aqui, ó. O que o 4 horas está construindo para a gente aqui. Olha só o 4 horas. Vamos só entender se nesse ponto aqui, ó, do gráfico, que eu acho difícil, se a gente tem aqui uma inversão de tendência numa hora. Acho pouco provável, porque quando eu vejo candles muito próximos assim, ó, com extremidades muito próximas, é muito difícil que tenha tempo para formar aqui estrutura de alta nos tempos menores. Então, peguem essas dicas aí, essas sacadas que é importante para que você consiga olhar esses sinais no gráfico aí e absorva para você poder fazer suas análises corretamente. Então a tríade, ela gosta que as pessoas entendam esse tipo de análise, porque com certeza é o tipo de análise que mais liberta as pessoas. Olha só, a tendência de alta aqui no 4 horas, e a tendência de alta até o momento, ó, ela não terminou. Então tendência de alta aqui bastante diferenciada. Vamos só entender aqui, já passar para uma hora para a gente ver se esse ponto aqui tem uma inversão de tendência. Olha só como não tem. Aqui uma pernada única, depois vem buscar aqui um fundo, um topo descendente. Então aqui a tendência aqui, ó, de uma hora continua de baixa. E esse ponto do gráfico aqui é o fundo aqui do 4 horas. Vamos marcar aqui só para a gente entender. Olha aqui o fundo do 4 horas. Possivelmente lá em cima o topo do 4 horas. Voltamos no 4 horas para entender do que se trata. É isso aí, ó. A tendência aí do 4 horas, por mais que tenha ficado dessa forma, ainda não se inverteu, fazendo topos e fundos ascendentes, mesmo que esse topo aqui seja muito mais alto que o anterior. É um topo aqui descendente, mas ainda que não rompeu o fundo para baixo. Então não temos tendência de baixa definida aqui ainda. Então, e estamos aqui nessa lateralização do preço, que o preço está totalmente lateral. E se a gente entrar aqui no 15 minutos, para poder entender como que está sendo construído, fica muito nítido que esse preço está bem lateral nessa parte. Então está tentando aqui, ó, romper, está tentando romper esse ponto do gráfico aqui, ó, essa região aqui. Bitcoin já rompeu, aqui também rompeu, mas tá tentando romper aqui e com continuação. Com esse fundo aqui, ó, distante dessa parte anterior, está tentando romper. Então, touros estão imprimindo aqui energia para tentar levar o preço para cima, mas como se trata de uma característica aqui nessa lateralização de que touros chegam nesse ponto do gráfico, ursos tentam demandar energia para baixo. Quando chega nessa parte do gráfico, touros tentam demandar, estamos vendo aqui esse ponto aqui principal do gráfico como o definitivo. Ou o preço vai de uma vez, ou ele rompe esse ponto aqui, ó, e pode ser que ele passe aqui dessa lateralização. Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo, espero comentários, espero que vocês compartilhem esse vídeo aqui e voltamos lá para o nosso grupo do Telegram, na nossa comunidade do Telegram, para a gente poder passar para vocês aqui informações relevantes desse nosso tipo de análise.
Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Grande abraço.